Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Em outras palavras, o meu povo está se destruindo por falta de informação. Eu te pergunto, qual área da sua vida está se destruindo por falta de conhecimento? Qual área da sua vida está fracassando, está indo para o fundo do poço por falta de informação? Será que é o seu casamento? Seus negócios? Seus filhos? Em Provérbios 11:14 diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Há um instituto cristão chamado Destines. Ele fez uma pesquisa alarmante que revelou que 14% dos problemas das pessoas na igreja hoje é por questão espiritual e 86% dos problemas é por questão emocional e financeira. Então 86% dos problemas são de fundos emocionais e financeiros e 14% são de fundos espirituais. Então são áreas que demandam conhecimento, demandam informação, e nós estamos fracassando. 86% das pessoas hoje estão endividadas, estão com problemas emocionais, com uma autoestima baixa, estão depressivas, mesmo dentro da igreja, estão tristes, mesmo dentro da igreja, estão extremamente endividadas, com a corda no pescoço, devendo para tudo e todos, mesmo estando dentro da igreja. E o problema não é o diabo, é a falta de conhecimento naquela área, de informação. Isso quer dizer que a pessoa sai de um seminário preparado para resolver apenas 14% dos problemas que ela vai ter na vida. E 86% dos problemas a pessoa não sabe lidar. Ela precisa conhecimento, precisa lidar com a questão financeira, a questão emocional, as suas emoções, as suas debilidades emocionais. É muito importante que hoje um líder tenha educação emocional e financeira, que ele saiba lidar com pessoas, com recursos. Em outras pesquisas alarmantes também diz que 70% do povo de Deus está na mão de líderes despreparados, ou seja, líderes que não sabem lidar nem com pessoas, nem com recursos, nem com a questão espiritual, e às vezes não tem base bíblica para fazer o que estão fazendo. As pesquisas também apontam que 36% das pessoas ou das esposas dos líderes estão com depressão, sabendo ou não. 36% das esposas de muitos líderes hoje no Brasil estão depressivas. Elas, sabendo ou não, estão com uma autoestima baixa. Os líderes precisam aprender a lidar com questões emocionais dentro da igreja, nas suas vidas, nos seus negócios, porque quando nós saímos de um seminário, eu repito, nós aprendemos tudo sobre as epístolas paulinas, sobre arrebatamento, sobre fé, sobre as divisões da teologia, hermenêutica, homilética, angiologia, mas não sobre questões emocionais, sobre inteligência emocional, sobre uma questão financeira. Muitos líderes hoje, por não saberem lidar com questões emocionais, julgam como espirituais. É aquele líder que vai colocando a mão na cabeça da pessoa e já expulsando, achando que a pessoa está possessa por demônios, e quando na verdade ela está em um quadro de depressão. O que está ocorrendo ali é uma debilidade emocional, não uma possessão demoníaca. O homem está ali, às vezes agitado, dentro da igreja, cabisbaixo, porque ele está endividado e ele não sabe lidar com aquela questão. E muitos líderes julgam aquilo como espiritual. Escute, quando o ser humano domina apenas uma coisa, ele costuma renegar tudo que não domina. Por isso que há muitos líderes que não aceitam. Tem muitos líderes que acham que a questão é espiritual e pronto, e acabou. Ele tem que expulsar aquele demônio, aquele tranca-rua.
nós não estamos desmerecendo a questão espiritual. Satanás existe, o mundo espiritual é mais real do que a nossa própria vida, mas hoje as pessoas estão vivendo um acúmulo emocional. As pessoas não estão sabendo lidar com as questões atuais hoje, principalmente com essa pandemia. Teve hoje um abalo no eixo financeiro do Brasil, onde muitas pessoas hoje se endividaram, muitas pessoas hoje foram abaladas psicologicamente, estão em crise depressiva, estão com uma ansiedade generalizada. E nós precisamos aprender a saber lidar com todas essas questões emocionais e financeiras. A fé resolve o impossível. O possível vai ser função da minha inteligência. A fé, ela resolve o impossível, meu querido. Agora, o possível vai depender da minha corrida, vai depender do meu esforço, da minha inteligência. Não existe missão difícil, existe ferramenta errada. Isso não é um jargão, é uma realidade. Muitos líderes hoje, eles se deparam com algumas missões, com alguns cargos, e eles ficam perdidos, eles não sabem lidar com aquele grupo, com aquele departamento, não porque é difícil, não porque a missão é impossível, mas porque ele não tem a ferramenta certa, e a ferramenta deve ser um conhecimento, uma informação para saber lidar com aquela demanda. Há uma pesquisa também que aponta que há vários pastores, líderes, obreiros com distúrbios, portadores de TOC. O que é isso? Transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade, déficit de atenção, ansiedade crônica, depressão, estresse excessivo, e muitos colocam a culpa em Satanás. Muitos líderes hoje estão depressivos, estão sorrindo quando na verdade eles estão amargos, eles estão tristes por dentro. Muitos líderes não têm empatia porque a alegria deles já foi toda embora, porque eles estão em uma fase de debilidade emocional, eles estão vivendo ali altos e baixos, e eles não estão sabendo lidar com aquilo, eles precisam ter um conhecimento na área emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é isso, meu querido. É você aprender a saber lidar com você, com as suas atitudes, com as suas emoções. É você aprender a saber lidar com as indiferenças. É você aprender a lidar com as pessoas, com os temperamentos, com os comportamentos. É você aprender a saber lidar com as debilidades emocionais. E quando você aprende isso, você tem uma ferramenta poderosíssima na sua mão. Deus, Ele quer que você se desperte e comece a atentar e olhar com um olhar mais carinhoso, mais minucioso para o próximo. Olhe para ele, mas entenda que Satanás, ele não tem total poder de destruir, de mexer com aquela vida, de jogar o homem na lama, se ele não permitir aquilo. Porque muitas pessoas hoje estão como estão, fracassadas, estão deprimidas, estão cabisbaixo, porque eles não conseguiram lidar com a depressão, não conseguiram lidar com o prejuízo. E nós precisamos hoje nos atentar e aprender o máximo possível de ferramentas para saber lidar com essas questões. E hoje Deus quer que nós aprendamos, que nós absorvemos todo tipo de conhecimento na área emocional, na área financeira, para que possamos saber lidar com essas pessoas que estão às vezes do nosso lado, mas estão tristes, estão depressivas, estão cabisbaixo, pessoas que a gente olha assim, a gente fala, deve estar tudo bem, não está, pessoas que estão sorrindo para nós, mas estão tristes, estão secos por dentro, e você talvez esteja assim, você não diz para as pessoas, porque você tem vergonha, porque o que está
que está em xeque, talvez é a sua autoridade, é o seu departamento, mas Deus, Ele quer que você comece a busque mais a Deus, mas comece a ler também sobre questões emocionais, se possível, faça um curso, se possível, faça uma faculdade, mas não deixe de absorver essas ferramentas, porque Deus, Ele quer que você seja um obreiro pronto e apto em todos os sentidos para alimentar a obra e a igreja dele. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.